Felipe Silva. Fala, crente, chegando para uma conversa descontraída. Hoje, saindo aqui do horário, nossa irmã Regina Oliveira. Olha que coisa abençoada, irmão. Que coisa linda encontrar a serva de Deus. Ela que tem um histórico maravilhoso no rádio brasileiro. Posso dizer assim, né? No rádio brasileiro. Uma voz única, ímpar e uma risada que todo mundo está esperando essa risada no vídeo. Hoje aqui, nossa irmã Regina Oliveira. Tudo bem, irmã Regina? Tudo bem, Felipe. Como você falou, é um encontro assim bem espontâneo, Bem espontâneo, mesmo, né? casual, né? Terminamos de ter um momento bem agradável aqui, né? Um almoço maravilhoso, né? Eu já segurei pra gente gravar essa entrevistazinha, esse vídeo, essa conversa, não é? Isso. E a gente quer saber da nossa irmã Regina aí, de todo esse tempo de rádio que se tem, né? Não vamos dizer idade, nem contar muitos os segredos, mas me diga aí o que a senhora, desses 30 anos já? 30 anos. 30 anos, né? É, sou 20 pontos assim. 30 anos. 30 anos de rádio. Faz E a um senhora, o que pouco a de senhora... 93 para 23. Olha aí. Tá isso, É. né? E aí, o que a senhora tem sentido em relação? O que mudou nesse tempo? Meu Deus, mudou muita coisa. Inclusive isso aqui, da gente ter que aparecer, precisar aparecer, né? Antes de mais nada, parabéns pelo seu canal. Amém. A gente estava conversando em off, você dizendo a importância de migrar para o digital, né? E não é fácil. Muitas pessoas, assim como eu, têm hesitado um pouquinho, mas é preciso, né? E aí, sobre o rádio, o que a gente fala, meu povo? Você que acompanha há tanto tempo, você, mesmo que tenha sido a distância, entre aspas, porque há quanto tempo você está no rádio? Eu trabalho particularmente no rádio há 3 anos. Há 3. Mas como ouvinte, eu estou desde Não criança. é isso? Então você deve ter acompanhado também essa mudança, Muito, né? muito. E era muito gostoso a gente ouvir o rádio, a voz. Naquela época não tinha a imagem. Não tinha. E aí a gente ficava idealizando como é que seria a irmã Regina quando falava de tardezinha. E a gente ficava, como é que ela é, meu Deus? Ela é branca, é morena, o cabelo é comprido. E eu vou lhe dizer, viu? Eu confesso que eu imaginava ela uma senhora bem forte, porque a gente tenta criar uma imagem pela voz, né? Sim, E sim. aí aquela leitura de imagens a gente vai idealizando. E eu particularmente idealizava assim. Minha mãe até hoje é fã. Não tive a alegria, né, de encontrar vocês ainda, mas a gente vai se encontrar. vamos, Vou certeza, trazer ela aqui, certeza. a gente vai se encontrar. Certeza. E eu sinto essa mudança do rádio, a inserção da imagem, Sim. né? Foi bem importante, mas a gente perdeu um pouco da privacidade, Ah, sem dúvida. né, da ideia. É. A gente criava muito mais por trás dos Sim. bastidores do que Sim. com a imagem, É né? verdade. E eu já disse outras vezes, vou sempre afirmar, eu escolhi a profissão de rádio por conta de ter essa certeza que eu nunca ia precisar me expor. Aí a gente chega nessa Não era... gosto de aparecer. Eu gostava mais de rádio. Pior, mas é verdade, Sim. porque nos eventos de rádio na época, Isso. eu mal via, É, exatamente. E em eventos em geral. em geral. Eu Mesmo, geralmente não estou em eventos. é mesmo, nunca E chegou a nem muitas apresentar. entrevistas, você viu aqui hoje quando você brigou. Relutou, viu? Eu Foi. segurei mesmo Você pra... disse assim, Mas nunca é- apresentou um evento assim? Não apresentei eventos, mas sempre com alguns colegas, sempre faço questão que eles fiquem mais no palco do que eu. Uma curiosidade também. No meio da rua, no mercado, tem costume de ir pro mercado? fazer Tem, compra? lógico. E aí, como é que o povo identifica? Não muito, graças É a mesmo? Deus. E eu, particularmente, Só digo a quando eu vocês, falo mais. eu já cheguei até a dizer isso, olha, eu acho tão impressionante, porque eu ouvindo ela falar, irmão, é a mesma coisa do rádio. É. Ela fala com a gente naquela forma que se tivesse no rádio. E aí, no meio da rua, não tem isso. Não, Os então, irmãos- quando eu falo, se eu estiver em qualquer lugar, for falar alguma coisa, a pessoa é Alguém Regina identifica. Oliveira. É. Mas por imagem, não. Por isso, porque eu acho que eu evito aparecer muito. E geralmente prendo o cabelo um pouco mais. Mas ele acompanha recentemente pelo Instagram, Sim. né? Tenho visto as lives que acontecia no Vez ou outra a domingo. gente vê. Vai despertando, né? Tem que ser, E né? presente, O ganhou próprio... Não, ainda não. O próprio ouvinte pede para que a gente apareça Faça mais, isso, né? né? É. Então a gente vai se adaptando, mas tem essa questão. Mas enfim, é isso. E para cantar? Cantar, eu cantava no início, né? Quando eu comecei em rádio, o diretor que tomava conta da rádio incentivava e eu tinha aquela, acho que pela vivência da igreja mais constante, tinha aquele negócio de cantar. E eu usava cantar, hoje de maneira nenhuma. E eu ficava, às vezes, idealizando em casa, né? Eu já tinha esse desejo de cantar, de fazer a obra de Deus dessa forma. E aí eu ficava idealizando em casa, ela falando no rádio, vamos ouvir agora Felipe Silva, aquela voz, né? Legal. Hoje ela faz isso na rádio, eu fico em casa, minha filha, olha, ela vai tocar hoje. Oh, de bênção. Porque é uma Legal. coisa que a gente tem guardada na memória, né? Sim. É uma coisa que vai ficar pro resto da vida, a É. gente não vai perder isso nunca. É. E das mulheres, eu posso dizer que a senhora tem sido uma precursora, né?
no ramo do Acredito rádio. que sim, no segmento evangélico, Né? sim. Tem outras pessoas também que naquela época chegaram a se destacar, mas não com tanta ênfase. Mas eu né? acho que houve um pioneirismo mesmo daquela equipe. Não é? Primeira, assim, sem A senhora é a dúvida. pioneira das mulheres no rádio. No segmento evangélico. Tem noção de quantas rádios já passou? Acho que umas 7, 8, alguma coisa assim. Agora, durante muito tempo, né? Tempos Muito prolongados, tempo, né? sim, não. Na primeira emissora eu passei 10 anos. Que a gente tem uma inconstância muito grande no rádio, né? Hoje em dia, mas Não é? antes era melhor, né? Tanto que a primeira eu passei 10 anos, e aí depois, quando voltei, passei 3 anos. Era para ter passado mais, mas aí vira uma inconstância geral, tanto do meio como o seu também, porque você começa meio que também, enfim, querer viver outras situações, né? Agora a gente vai apertar um pouquinho Ai, meu Deus. em relação aos companheiros de trabalho, como é a aceitação. Meu A gente Deus. sabe que a gente não tem como mentir nem enganar. A gente sabe que no ramo da gente tem muita concorrência, muita gente que trabalha para derrubar um ao outro. Ai, Deus, existe Já isso. passou muito por isso. Eu estou sentindo isso na pele hoje. Muitas pessoas que eu ajudei, que eu apoiei, trouxe, tentaram me derrubar para ficar no meu lugar. Já Meu pensou? Deus, E é uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade. Vou tentar pescar por aí outros comunicadores daquela mesma época para a gente ter essa conversa. Mas e aí? Lidar com isso. Que situação. Botei no estreito agora, né? Mas ela vai falar. Não, é assim, infelizmente nosso meio é bem competitivo mesmo. E eu converso às vezes com pessoas que não são evangélicas, são de rádio, e quando eles vêm passar algum tempo no nosso meio, eles dizem que é pior no meio evangélico, essa questão. Pensei que isso é muito, né? Essa maldade mesmo, né? Essa falta de... eu nem sei classificar esses comportamentos. Mas é Mas, uma enfim. perseguição muito grande, Sim, a gente sim. sente, a gente sofre. Mas olha, eu vou dizer pra você que em cada rádio que você vai e que vive esse tipo de coisa, muito é norteado pela direção que você tem, né? Então, eu vou estar sempre fazendo referência da primeira, porque eu acho que ela marcou um tempo, fez história. Acho que não só na sua vida, mas Na vida de os todos, tanto dos ouvintes como de todos os meus colegas. Quando um dia você conversar com eles, eles vão falar a mesma coisa, Eu né? me lembro daquela época de um rapaz chamado Marcos Hélio. Exato. É porque ele é da segunda levada, mas da primeira... Tinha um outro também, acho que é Elson. Elson também da segunda. E Porque, infelizmente, na minha rede social tem o jornal onde nós fomos primeiro lugar em audiência. Uhum. Chegamos a bater todas as rádios, inclusive as não evangélicas. Você lembra disso, lembra? Da história. Da história, Não né? vivi no momento. Mas foi divulgado no jornal e eu ainda tenho o jornal, tudo. Então, naquela primeira equipe que chegou nesse momento, aí já não tinha ainda Elson, não tinha o Marcos L, não tinha, quem mais? Ou seja, a primeira formação era eu, Gesiel, Job, Frank Silva, Rossano Mário e Rossano Mário, acho que era muito... A voz também bem diferenciada, a voz do Frank. Era. Traz também essa nostalgia. E foi isso que marcou aquele tempo. Uma Cada emoção um tinha também. uma identidade, cada um tinha um jeito e a direção nos dava muita liberdade, a gente podia ser quem a gente era. E é uma coisa que a gente tem hoje aqui, né? Os irmãos sabem que a gente é companheiro de emissora, né? Eu faço a madrugada e ela faz de manhã. A gente quase que rende. Mas a gente tem essa liberdade, né? Tem a liberdade. Eu acho que, pelo que eu ouço entre os companheiros, Não, sem dúvida. nós temos isso aqui, né? Sem Em outras dúvida. emissoras é muito difícil. É a segunda vez que eu estou trabalhando aqui para a Bispa e não é à toa que eu voltei, né? E é isso que você falou. É a mesma coisa. Vindo dela, a gente tem essa atmosfera de incentivo, de tratamento igual, né? Enfim, de reconhecimento. Então, vivendo agora, a gente vive, sem dúvida alguma, um momento de tranquilidade. E eu espero que permaneça assim. Que Deus quiser. Deus quiser. Porque nesse meio, Felipe, sempre pessoas ruins, mas elas sempre... Aliás, é bíblico isso, né? Elas sempre procuram umas brechas para chegar, para entrar. E é grande responsabilidade das direções. Tomar conta, tomar cuidado, para que a gente não viva, não sofra, né? Porque, como você mesmo falou, a gente termina meio que sofrendo. Porque a gente trabalha com algo muito delicado, que é com a emoção das pessoas, né? Com a espiritualidade, E é com uma a vida responsabilidade para isso. total. Lidar com Então isso. você precisa estar bem, você precisa estar num ambiente que tem tranquilidade. Se não tiver... Foi isso que aconteceu comigo, por isso que eu passei por muitas rádios e tem algumas que eu saí, que tem pessoas que questionam, como é que você saiu daquela rádio? Eu saí porque o ambiente era tóxico. O povo não tem a noção de como é que funciona. Não tem Eles acham que a gente tem parte em ser dono da rádio. Também, não é. ainda tem isso, essa questão. As pessoas pensam muito isso. Que eu acho super natural, diga-se de passagem, viu, gente?
locutores serem demitidos, saírem de emissoras é a coisa mais comum do mundo, né? Hoje está muito recorrente isso. É. E outra coisa, a família, em relação à família, a aceitação da família em relação ao trabalho, né? Uhum. Porque, creio que não, pelo menos hoje, eu particularmente, tenho recebido muitas pessoas que se denominam fãs e Sim, tal, sim. mas a gente não tem essa voz toda, né? Oh, que Eu sou isso? muito pro âmbito Mas- pentecostal e tal, não mas sempre tem uma irmã que se agrada, o outro que faz aquela dedicação na internet e tudo. E tem esse encontro e a família. E muitas vezes alguém não entende, Sim. né? Quando alguém encontra na rua você. Eu já inclusive, acabei um relacionamento por conta disso. Oh, meu Deus, foi mesmo. Porque não entendeu. Eu vi as irmãs chegando para falar, para Sim, conversar, e o sim. ciúme às vezes passava do É limite. complicado, né? Não, eu sempre me relacionei com pessoas que entenderam isso. Eu acho que eu é que ainda não sei lidar muito com isso. Quando chega aquela questão do fã, de achar você incrível. Eu me acho que sou muito, me acho, não, eu sei que eu sou uma pessoa muito comum, né? Então, desde sempre eu não sei muito lidar quando chega assim, nossa, ai, você é Regina Oliveira, aí eu fico procurando também, cadê ela? Porque é tanta ênfase que eu também quero conhecer. Falou lá em cima, né? É, eu mesmo, de verdade, me acho e sou uma pessoa muito comum, muito comum, muito. E em questão a outras emissoras de fora, já teve muito convite? Então, Eu acho que naquela época É. do começo, vocês tinham um destaque muito grande, porque pouquíssimas emissoras no Brasil em si existiam, sim, né? Sim. É como a gente falou já uma vez, assim, foi um momento histórico, né? Chegou aquela emissora aqui, num cenário evangélico, onde tinha uma rádio muito tradicional. E a diferença que aí todas as pessoas perguntam, o que aconteceu? Por que foi aquele movimento? Por conta disso, porque uma direção tentou que nós somos pessoas e que poderia usar de cada um do seu jeito, né? Então, a liberdade, ela traz isso, sabe? A alegria. O ouvinte é isso, gente, né? Você conquista ele pela sua autenticidade. Se você sorri, ele sorri com você. Se você chora, ele chora com você. Então, quando você tem essa liberdade de ser você, acontece esse tipo de coisa. Então, é lógico que uma vez que a gente alcançou o primeiro lugar aqui no estado, acho que isso repercutiu, né, certamente, mas essa questão de trabalhar fora do estado de Pernambuco parte do seguinte princípio. Deixa eu ver onde é que eu encaixo, que dá das minhas respostas. Mas assim, eu nunca tive anseio. Na verdade, o rádio, eu não posso dizer que foi por acaso, porque realmente não foi, houve um propósito de Deus. Mas eu, diferente da maioria dos meus colegas, eu não tenho essa história sofrida de ter buscado muito para trabalhar em rádio. Não, foi muito entre aspas. Não, foi muito meio por acaso. Muito pelo acaso. Eu fui e teve aprovação e fiquei e não sabia muito o que estava fazendo, apenas fui fazendo e o povo foi gostando. Gostando e tem esse tempo todo. Às vezes nem eu acredito que estou há 30 anos nessa profissão. Não estudei para radialismo, né? Não fiz curso de radialista, não quis fazer. Existia isso. Existia e era exigido demais, era muito sério, era diferente de hoje em dia. Não era qualquer pessoa que sentava numa cadeira de estúdio. Eu lembro, nossa, banalizou, né? Que é outra coisa que nos traz sofrimento, né? Eu acho que a nossa classe ela está sofrendo muita desvalorização. Quer dizer, agora desvalorizou, né? Em todos os sentidos. Há muito desrespeito, né? No geral, estou falando no mundo todo. E não é fácil. E aí eu vejo amigos que são apaixonados, né, por essa profissão e eles sofrem mais do que eu, certamente. É como eu falei, não é por acaso, mas foi muito leve a minha caminhada em rádio, entendeu? Os problemas que você fala da gente ter com convivência, isso sim, mas eu também sempre soube me sair, né? Foquei em ser profissional de fato. Então, todas as rádios, você falou de colegas, todos eles vão falar isso de mim. Pode ser que eles não digam que a Regina seja tão simpática. Será? Mas eu vou procurar. Mas a Regina é profissional. E isso, para mim, é o que mais me traz alegria. Eu prefiro ser reconhecida como uma profissional, né? Uma pessoa que eles vão falar disso. Assim, quando um dia você provocar, eu sou profissional. Quando eu entro dentro de uma emissora de rádio, eu sou profissional. Qualquer outra coisa a gente vai marcar depois fora da emissora, mas dentro da emissora eu só sou profissional, entendeu? Então os colegas, eles certamente vão falar sobre isso e isso me dá muita alegria, muito prazer por ter conseguido ao longo desses anos ser profissional. Manter tudo isso. Então, para mim é fácil. Quando você é profissional, é fácil você sair em algumas situações. Você faz o seu, dá o seu melhor, o reconhecimento vem, primeiramente, né, acima de tudo Deus, consequentemente o ouvinte e o pessoal que está por perto. Mas, assim, isso faz você
se sair de algumas situações. Eu acho isso bom e importante. Eu e fica tenho- aqui registrado para o pessoal que quer começar a fazer rádio. Pois é, e os irmãos que estiverem vendo aí, pode comentar aí embaixo, deixa aí, você radialista, né, que a gente está citando aqui, pode deixar aí um comentário que eu quero saber dessa verdade. Né? Pode falar, né? Fala crente. Quem né? trabalhou Eu falo comigo, crente. pronto, pode falar. Pronto. Dificilmente vamos dizer assim, a Regina é muito simpática. Se bem que eu me acho uma pessoa muito amável, muito, assim, mas eu não sou muito dada, como eu posso dizer, a brincadeiras, sabe? Não sou como outras colegas são, né? Como principalmente mulheres e locutoras. Aliás, locutores em geral, quando você vê chegar em algum ambiente, eles geralmente são muito falantes, muito, né? E eu não sou. Eu chego num lugar, eu entro mudo e saio calada mesmo. A gente só conhece a Regina quando ela chega, que ela já chega rindo, né? Aí você sabe, pronto, a Regina chegou. Por isso. A risada é marcante, né? Mas como você falou, eu acho que é bom registrar isso em todos os lugares que eu tenho oportunidade. É um meio muito difícil de você sobreviver em todos os sentidos. Mas fica aqui e é importante, porque quando eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas saibam. Quando você se posiciona, quando você sabe quem você é e o que você quer fazer e para quem você quer fazer, tudo fica mais fácil. Isso é importante, isso é a sua personalidade. Minha personalidade. Sua personalidade faz com que isso fique registrado onde você passa, né? E é uma marca que a gente não pode perder. A gente tem que ser quem a gente é, aonde a gente chegar. Isso. Isso vai fazer toda a diferença no âmbito profissional, familiar, inclusive. Isso. É um meio que vem sofrendo muito no decorrer dos anos com as profissões. Sim. Tem muita gente que está desprezando a família, descuidando da família por sede, fome de estar naquela profissão, de fazer, não só do rádio, mas em todas as outras. E aí vai desprezando a família, a gente vai perdendo muitos valores. Sem dúvida. É o que a gente vê hoje. Não. Tem princípios que não podem ser retirados da ordem. Uma vez bagunçados, nada dá certo. E Regina crente? Ou crente. Eu sou crente em vida lavada, salvada, sacrifício coarada no sangue. Mas é pentecostal também, uma Regina? Olha, essa é a grande questão. Tem pessoas que têm, e eu quando fui conversar com você, eu digo, meu Deus, talvez o Felipe me acha assim, a mulher do movimento, né? Pois é, a voz ela traz esse âmbito de mais... Não, é assim, primeiro eu me converti por volta dos 15, 16 anos de idade e frequentei igrejas tradicionais, batistas, né? E aí depois que eu casei, tive minha filha, quis criar ela, e aí sim eu busquei também mais igrejas tradicionais, presbiterianas, a Nazareno, que é a que eu faço parte, né, ultimamente. Então, eu não sou de igrejas pentecostais. Pois é, gente, tá aqui a conversa hoje foi com a nossa irmã Regina Oliveira, locutora, né, 30 anos de carreira. E eu decidi pegar aqui para fazer essa rápida conversa. E foi assim mesmo, não é? Foi bem rápido. Nada, então assim, essa resposta meio... Nem pintei o cabelo, não botei uma maquiagemzinha, nada. Mas tá ótimo. Só pra gente entender um pouquinho da história, conhecer, deixar isso aqui registrado, porque eu tô começando agora, tô com 3 anos, né? Tô engateando ainda no ramo do rádio. E ela tem um histórico e a gente precisa sempre dividir. Eu não sou egoísta, muito menos exaltado em não ouvir, não aprender, né? Todos aqueles que estiveram junto de mim, para me ensinar, eu aprendi um pouquinho, a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai crescendo o ministério. Eu acho que é isso que a gente deve levar para a vida toda, né? Exato. E ter 30 anos de rádio não quer dizer que você sabe tudo. Todos os dias eu aprendo, principalmente com quem está chegando. A gente aprende mesmo, isso não é demagogia não. E é isso. Aí, para quem quer achar nossa irmã Regina nas redes sociais, como é que faz? Regina Oliveira Voz. Eu acrescentei o Voz para fazer a ligação com Entendi, a locução, né? O negócio é chique, viu? No Instagram, é isso? No Instagram. Isso tem Face também, é do mesmo jeito. Canal Regina no Oliveira YouTube ainda não Voz. Tem tem. um canal. Tem que ter vergonha para botar coisas lá. Como você Tem que gravar, tem que gravar, mulher. As mensagens que eu prego na vigília já estão todas no meu canal. Que legal. Aproveita, segue aí, corre aí, você pode ver aí nos vídeos, tá aí marcado, tem uma playlist só de mensagens. Você pode ver as mensagens que já foram ministradas aqui na vigília, né? Eu digo aqui porque eu não sei a hora que você está assistindo, né? Mas que Deus abençoe. Essa foi a conversa de hoje, o Fala Crente, com a nossa irmã Regina Oliveira. Deus abençoe e até a próxima.